Graça e a paz a todos, boa noite, né? Nós estamos no livro de Colossenses, né? E gostaria de abordar um pouquinho o que foi falado na semana passada pelo pastor Renan, em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Eu gostaria de fazer novamente essa leitura do 16 ao 21. Vou pegar essa perícope e trabalhar esse ponto. E o tema que eu coloquei nessa noite é a fé colocada em prática. Eu gostaria de fazer essa leitura com vocês. Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 21. É uma carta do apóstolo Paulo à igreja em Colossos, aos irmãos ali, né? Paulo escreveu essa carta. E é tão atual essa carta que tem falado aos nossos corações. A palavra diz assim, todos acharam? Colossenses do 3, 16 ao 21, tá? Diz assim: a palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria, ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, cada um de vós ame sua mulher e não trate com aspereza. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Irmãos, nós na semana passada abordamos esse versículo 16 a 17, né? E nós vemos aqui, o pastor Renan falou sobre a casa da palavra, né? A habitação da palavra. E nós vemos no versículo 16, o apóstolo Paulo dizendo à igreja lá, que a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Irmãos, mas para qual propósito a palavra ela habita em nós? Existe um propósito. E logo em seguida o apóstolo Paulo ele mostra a nós qual é o propósito. O propósito abaixo vem, que é ensinar, aconselhar uns aos outros, com salmos, hinos e cantos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Irmãos, algo que nós precisamos nos atentar é assim: quando Paulo ele escreve esta carta à igreja em Colossos, ele estava escrevendo com o propósito de quê? De combater as heresias que estavam se infiltrando na igreja. E a única maneira que existe de combater uma heresia é com a palavra de Cristo, com a palavra de Deus. Né? E nós olhamos aqui e vemos que o apóstolo Paulo ele estava instruindo a igreja em Colossos, né? E é algo que nós não podemos perder de vista, essa instrução. Por quê? Porque quando nós observamos, esta carta ela foi direcionada a uma igreja. E quando nós olhamos aqui, nós vemos que existe uma liturgia. Primeiro ponto que nós observamos é a palavra. O segundo ponto, nós observamos o que é o ensino, o aconselhamento e o louvor. E o fundamento de tudo isso é buscando o que? A glória de Deus. Né? E o antídoto para combater as heresias que estavam se infiltrando naquele contexto, que era o misticismo, que era o gnosticismo, né? E são heresias que ainda ocorrem como parasitas no nosso tempo. Nós vemos que nada mais é que expor o evangelho, ou seja, demonstrar a supremacia de Cristo, ou seja, Cristo ele é suficiente, né? E Paulo aqui ele direciona esse ensino à igreja, né? Fortalecendo os irmãos e instruindo como seria não simplesmente a liturgia, mas como seria o evangelho na prática. Quando nós observamos aqui e vemos, ele diz assim, no versículo 17: e tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. O propósito da instrução de Paulo é visando a glória de Deus, visando a glória de Cristo. Tiago, capítulo 1, versículo 22, quem pode abrir para estar lendo junto conosco aí? Irmãos, nós observamos o versículo 16 a 17, que Paulo ele tinha na sua mente a preocupação não apenas só do culto público, para combater as heresias que estavam se infiltrando, mas o evangelho na nossa vida diária. E quando eu estava refletindo sobre esse ponto, eu vejo em Tiago capítulo 1, versículo 22, algo muito importante. Quem achou? Pode ler?
Amém. Aqui nós vemos um chamado a ser praticante da palavra e não somente ouvinte, né? O propósito da palavra de Cristo habitar ricamente no nosso coração é colocar ela em prática, né? O propósito de aprender de Cristo não é meramente apenas para nós sermos pessoas mais instruídas do que os demais, pessoas com uma maior sabedoria, né? Mas o propósito é guardar sim a palavra com o intuito do que? De glorificar a Deus sobre todas as coisas, né? É interessante que essa palavra, ela guardada, eu achei muito bacana quando o pastor Renan falou sobre a casa da palavra, achei muito interessante, muito importante. Por quê? Porque armazenar essa palavra, guardar essa palavra, eu me lembro do salmista dizendo, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, nós armazenamos a palavra de Cristo no nosso coração para colocar em prática, né? No momento da aprovação, no momento da angústia, essa palavra nos fortalece, nos segura, nos traz a consciência do que é pecado. E também, quando eu estava refletindo sobre essa questão da prática, me lembro daquela parábola do semeador, a qual é interessante que Jesus, quando está explicando a respeito da parábola, explicando que a semente é o evangelho, em um certo momento ele fala que aquela semente ela foi lançada. E a pessoa ela recebeu com alegria, mas de repente aquela alegria sumiu, né? E no momento da prova, da aprovação, aquela palavra não estava. Então nós olhamos e vemos que a importância da prática, a importância de armazenar, a importância de esta palavra ela habitar de maneira rica, como o apóstolo Paulo aqui fala, né? Um propósito final do que? Com as nossas atitudes, com as nossas ações, glorificar ao Senhor. Nós somos chamados, então, a quê? A colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido, tudo aquilo que nós temos lido em ação, em atitude, né? E o interessante é que tudo aquilo que nós fazemos, ele deve ter como atitude e ação uma devoção a Deus. E nesta instrução, onde teoricamente a palavra de Cristo habita, tudo permanece debaixo do poder de Jesus. E o primeiro campo de prática da palavra, olha que interessante, é a família, aonde nós devemos colocar em prática, né, os deveres familiares dos cristãos. Nós olhamos e vemos que Paulo, ele trabalha o contexto da igreja, da liturgia da igreja, aos irmãos que ali estavam naquela igreja em Colossos, a qual as heresias estavam se infiltrando, né? E ele trabalha nesse campo da igreja no local, mas também trabalha no campo em outros aspectos da vida. E o primeiro ponto que ele trabalha é o ponto da família. E quando ele fala assim no versículo 17, e tudo quanto fizerdes, né? Ou seja, ele abrange todas as esferas da nossa vida. E ele começa no versículo 18 dizendo, mulheres, cada um de vós seja submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Irmãos e irmãs, assim como o pai é o cabeça do filho, o homem é o cabeça da esposa. Aqui Paulo, ele não diz que a esposa seja submissa ao marido, não significa que ela seja inferior ou ele seja superior a ela. E eu gostaria que alguém abrisse para mim em Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Por favor, Du. Amém. Ou seja, em Cristo Jesus, somos todos iguais. Todavia, no que se diz assim a respeito aos deveres sociais e familiares, Deus estabelece funções distintas ao marido e à mulher, ao homem ou à mulher. No casamento, o papel da esposa é ser submissa ao marido, pois assim convém às mulheres cristãs. Uma mulher que ela não vive uma submissão ao seu marido, ela não é feliz. E automaticamente esse homem também não é feliz, né? E quando eu olho e vejo, pegando esse trecho, essa perícope, eu vejo que o apóstolo Paulo, ele trata o evangelho em um contexto da prática, da ação. A palavra, ela precisa habitar ricamente no nosso coração para que seja possível a mulher ser submissa, para que seja possível o homem liderar um lar. Por sem a palavra, sem este poder, se assim poderia dizer, vindo de Deus, né? O homem não tem capacidade nenhuma e nem a mulher. Alguém tem alguma pergunta para falar? Pode perguntar.
Oi? É um trecho. É o trecho a qual, assim, quando a escritura ela foi escrita em pergaminho, a qual não tinha separação. E quando foi traduzida, eles colocaram. E muitas das vezes essa separação que há na Bíblia não condiz para aquilo que, às vezes, né, a gente entende que está o trecho correto, né? Exatamente, é um assunto só. Né? Porque, assim, um exemplo aqui está assim, os deveres no lar. Puxa, parece que ele está falando uma coisa e muda. Não, ele está falando uma coisa só. Ele começa falando sobre o habitar, né, ricamente da palavra. Ele fala em tudo que vocês fizeres, seja por palavra ou por ações, ou seja, né, não somente em palavra, mas em atitude. Né? Mas para que isso seja possível, glorificando a Deus, essa palavra precisa habitar ricamente no nosso coração. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Ninguém tem pergunta para fazer? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Falando-se sobre a respeito de submissão. Imagine comigo que o seu marido seja um homem ímpio, que não seja crente. E a palavra diz, você é cristã, e a palavra diz para você ser submissa ao seu marido. Qual seria o posicionamento? Para os homens, qual seria o conselho que você daria para uma pessoa que chegasse para você? Puxa, eu sou cristã, eu estou sofrendo com meu marido, que é alcoólatra, que não quer saber de Deus, é um ímpio, mas a palavra fala para mim ser submissa. Qual o meu posicionamento como mulher diante de uma situação dessa? Sim. Mas vamos fazer a colocação que não haja violência. Apenas uma opressão psicológica, né, sobre a mulher, aquele peso sobre a mulher, né, e como ser submissa. O Du colocou um ponto. Como ser submissa dentro de uma situação dessa? Porque é algo na prática, né? Sim. Complementando aquilo que a Ana acabou de mencionar, 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 diz assim: mulheres, do mesmo modo, cada uma de vós seja submissa ao marido, para que também, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma pela conduta da sua mulher. Né? Aí, sabedoria. Só que para a mulher ter essa sabedoria, a sabedoria nós não conquistamos com o conhecimento, mas é dada dos céus.
vindo da palavra de Deus. Quando nós lemos em Colossenses capítulo 16, a palavra, se você prestar bem atenção, diz assim: a palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria, ensinai e aconselhai. Você observa e vê que existe uma ordem, tá? Nós conseguimos, através dos estudos, adquirir conhecimento, mas a sabedoria é algo que Deus dá, né? Portanto, nós observamos e vemos que pessoas jovens, muitas das vezes, muito mais dotadas de sabedoria do que pessoas idosas. Mas eu digo assim, eu digo jovens, como o salmista fala, jovens que meditam na palavra, né? De dia e de noite, né? A palavra faz isso, ou seja, Deus, Cristo em nós faz isso. É um ponto assim que é muito polêmico, né? Eu citei essa pergunta porque é muito atual. Você se deparar com pessoas que entram nesse conflito. Puxa, como que eu vou honrar meu pai e minha mãe, por exemplo, se eles não são pessoas que merecem essa honra, né? São conflitos que surgem dentro de nós. Mas eu observo e vejo que o apóstolo Paulo, quando ele começa a instruir essa igreja, eu vejo que ele trabalha a família. E eu sempre olhei para a família como um ministério, ou seja, serviço. Por quê? Se nós observarmos do versículo 18 ao 21, nós vemos que na família todo mundo tem uma responsabilidade. Vemos que o pai tem uma responsabilidade, a esposa tem uma responsabilidade, os filhos também têm uma responsabilidade. Assim como está escrito que as mulheres, cada uma seja submissa ao próprio marido, e fala assim, como convém no Senhor, e olha que interessante, ele diz assim: maridos, cada um de vós ame sua mulher e não trate com aspereza. Os maridos têm o dever de amar sua esposa. O que significa amar? São atitudes de cuidar dela, servi-la, dedicar a elas a sua atenção, amar sua igreja, amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. E quando eu penso nisso, é um peso. Por quê? Porque assim, a maneira que Cristo se doou pela igreja, a maneira que Cristo amou a igreja é algo que traz muito temor no meu coração. Porque muitas das vezes eu olho para o amor de Cristo, olhando para mim e falo, puxa, eu fracasso. Sim. Sim. Exato. Sim. Sim, exatamente. E quando nós olhamos, observamos, o apóstolo Paulo, ele está tratando a atitude. Por quê? Porque o amor, ele não é apenas um sentimento, mas ele é atitude, ele é ação, né? E a palavra de Cristo em nós é dessa maneira. Ela deve habitar dentro de nós a ponto de nós materializarmos aquilo que está dentro de nós. Vivemos isso, vivenciarmos isso. E isso é capacitação de Deus. Nós, assim, amaremos as nossas esposas, e as mulheres amarão seus maridos de uma maneira genuína, autêntica, somente se Deus capacitar. Essa é a grande realidade. Somente é mediante a união de Cristo, né? Assim nós, maridos, as mulheres, as esposas, né, cumpriremos nosso papel, como ele deve ser feito. Por que eu falo isso? Pode falar.
Sim. Quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, nossos amores são organizados, né? São colocados no seu devido lugar, porque é uma linha muito tênue a ponto de que a gente pode cair na questão da idolatria, né? De maneira inconsciente. É o que o Renan está citando, é isso, né, Renan? Né? Cair nessa questão dessa idolatria, né? E é interessante que quando nós observamos o versículo 18, ele fala assim, né? É como convém no Senhor. No versículo 20, ele fala agradável ao Senhor. Nós vemos que sempre tem como propósito e como fundamento Deus, né? O Senhor, né? E é que cai naquilo que o pastor Renan estava citando agora, né? E muito interessante que ele fala assim no versículo 19: maridos, cada um de vós ame sua esposa e não a trate com aspereza, né? Ou seja, a atitude, né? O homem, e eu acredito que não mudou, né? Essa aspereza ainda, às vezes, ela prevalece, né? A conduta, né? De querer mostrar, como o pastor Du falou, aquele posicionamento de autoridade, de quem manda aqui sou eu, aquela coisa, acaba sendo áspero com palavras, com as atitudes, né? E nós, como cristão, porque Paulo ele escreve, ali é para uma igreja, ele não está falando para ímpio, ele está falando para cristão. Nós precisamos acatar essa palavra e nos policiar, para que a gente não peque contra Deus, né? O que grita, na verdade, sempre é orgulho, sempre é egoísmo, né? São os pecados que, nesse momento, aparecem, né? E é interessante que, assim, o egoísmo, muitas das vezes, ele aparece de uma maneira gentil. Para ser egoísta, não precisa estar, não, é de maneira gentil, né? Igual, não, eu tenho, né? Ele está sendo egoísta, né? Como fala, tapeando. E eu olho aqui, assim, instrução, ele começa tratando com as mulheres, com os maridos. Daí, no versículo 20, ele fala aos filhos: filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isso é agradável a Deus. O pressuposto aqui é que os pais sejam cristãos, quando o apóstolo Paulo ele escreve essa igreja. E para que os filhos sigam as orientações dos pais, né, que são orientações corretas. Portanto, os filhos eles devem obedecer. Aqui também cai na mesma pergunta que eu fiz, né? E quando o pai é ímpio? Quando fere a Cristo, né? Sempre assim a obediência a Deus vai gritar mais alto, vai estar acima de todas as coisas, né? Eu já tive situações assim muito semelhantes, a qual eu tive que me posicionar para poder estar honrando aquilo que a palavra fala, e fazer isso é gerar conflitos. Tem posicionamento nosso que geram diversos conflitos, né? E o interessante é que, assim, hoje na nossa realidade nós vemos que as pessoas, às vezes, para não perder uma amizade, ela prefere mentir, né? E manter aquilo, né? Porque se falar a verdade vai gerar conflito, e as pessoas às vezes querem evitar conflitos, né? E quando está nesse ambiente de família, tendo Deus como prioridade, o nosso posicionamento, querendo ou não, acaba criando conflitos dentro do lar, né? E logo em seguida vem o versículo 21, que ele fala assim: pais, não irriteis vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Aqui, quando o apóstolo Paulo ele fala, o que traz desânimo aos filhos são pais que vivem uma hipocrisia. Além de irritá-los, isso acaba desanimando os filhos. Muito cuidado com as ordens desnecessárias, muito cuidado de não cair em um legalismo, muito cuidado com regras absurdas e falta de amor. Eu aconselhava essa semana 2 pais, ontem tive fazendo uma visita, e bem interessante assim, sabe? Muitas das vezes eu tinha o costume de sentar com as minhas filhas e ler um versículo, e isso o ano passado foi muito frequente com a questão desse distanciamento, culto no lar, e fazendo direto, né?
E chegou um momento que aquilo se tornou algo no automático, sabe? E eu fiquei pensando assim, um pouco de mim, um pouco da igreja. Por quê? Porque assim, tem pessoas que segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, sequer lê a palavra. Chega no domingo, é o domingo que ele tira pó da Bíblia e lê. Né? E eu fiquei pensando nas minhas filhas, no qual sentido? Eu, de maneira inconsciente, eu estava gerando nas minhas filhas o quê? Que servir a Deus tem que ter um momento. E para servir a Deus, não existe um momento apropriado, mas é em todos os momentos, em qualquer lugar. E o que eu estava aconselhando esses casais? Que nós precisamos ter muita sabedoria com os nossos filhos, e muitas das vezes eu saio com o carro e falo do amor de Cristo, falo de Cristo no carro. Às vezes eu estou quando a gente sai passear em algum lugar, no shopping ou no Parque das Águas, em qualquer lugar, qualquer ambiente que surge a oportunidade de falar de Jesus, eu converso com elas. Por quê? Para elas entenderem que falar de Jesus é em todas as esferas da vida, em todos os ambientes. Não existe como criar um departamento. Puxa, o departamento de se pregar o evangelho, de se aprender a palavra, é apenas em tal horário, apenas na sala, com a mesa, apenas naquele momento. Mas não, eu posso falar de Cristo no quarto, no carro, falar de Cristo no shopping, falar de Cristo no Parque das Águas. Por que eu falo isso? Porque eu recordo que quando eu era criança, mais novo, eu tinha vergonha muitas das vezes quando alguém chegava para mim e falava assim, paz do Senhor no shopping. Porque eu entendia que paz do Senhor era somente dentro da igreja. Ou andar com a Bíblia somente para ir para a igreja. Por que não eu ir com a Bíblia? Eu tenho uma Bíblia e andar com ela dentro da mochila em uma escola. Então é algo que foi criando. E eu acreditava que apenas um domingo era o dia de eu andar com a Bíblia, de aprender a palavra, de cantar ao Senhor. Né? E assim, Deus tem trabalhado esse ponto de saber lidar. Né? Para não cair no ponto de irritar, de não cair no ponto de sobrecarregar, de criar regras absurdas, e a hora que nós percebemos, cai num legalismo, cai num moralismo, né? Cai em algo que acaba até sendo falta de amor. E eu vejo... Oi, pode falar um pouquinho? Sim. Não consegue, aí se mergulha mesmo, né? Se entrega para aquilo ali, porque não entendeu o que é a graça, né? A graça do Evangelho. E aí fica o quê? Fica desanimado. Então o pai irrita, filho, quando ele perdeu o ano, não tem vídeo mais. Não dá. E a fase, né? Tem que entender a fase que eles estão vivendo, né? Tem uma fase que é a fase da pré-adolescência, a fase de rebeldia, não querem ir, não querem estar, né? Tem a fase da curiosidade, que fazem perguntas absurdas, você fica assim, meu Deus do céu, e assim, tem que saber lidar e pedir para quê? Para que Deus lhe dê sabedoria, como lidar. Não existe, eu estou citando esse exemplo, mas não é uma regra para todos. Não é uma regra que, fiz, não, é orar a Deus e pedir para que Deus dê essa direção. E o que eu acho lindo, olhando para a atitude do apóstolo Paulo, e algo que nós precisamos absorver e aprender, é o cuidado em aprender sim da palavra, para que essa palavra habite ricamente no nosso coração. Automaticamente, quando a palavra está dentro do nosso coração, é como um freio, é como algo que no momento da provação nos lembra, nos segura, gera em nós o temor, né, pela presença de Deus, presença santa, né, mas é algo que nós precisamos colocar na prática. E eu vejo o primeiro ponto que hoje nós estamos tratando nessa terça-feira, que é o ponto voltado na família, que é o grande desafio nosso no contexto de pandemia que nós estamos vivendo. Porque nós observamos e vemos que homens não têm se posicionado como líderes do seu lar, mulheres têm tomado o lugar que seria do seu marido, e quando isso ocorre, gera uma bagunça no ambiente e na família. Né? Como eles acabaram de citar aqui, né? Quando o amor em Deus está desordenado, as demais coisas estão tudo fora
do seu devido lugar. E eu vejo esse cuidado do apóstolo Paulo com a família e é algo que nós precisamos ter com a nossa família, né? E eu vejo assim esta palavra como um encorajamento ao fato de nós ensinarmos nossos filhos, o fato de nós amarmos a nossa esposa, o fato de vocês mulheres amar os seus maridos sendo submissa, né? E eu vejo esse cuidado e algo muito atual. Por quê? Porque nós vivemos em um fracasso de liderança masculina dentro do lar. Nós vivemos onde as mulheres querem tomar o lugar, né? E como já mencionei, não é questão de que o homem ele é maior, melhor, nada disso, mas é algo que Deus colocou, né? Deus colocou, Deus organizou, e nós como cristãos nós precisamos entender a palavra e não simplesmente entender, mas colocar em prática, né? E é tão assim, é difícil assim esse tipo de mensagem. Por quê? Porque nós olhamos e vemos muita distorção. Homens que pegam esse trecho e vão para o extremo da autoridade, para o extremo do autoritarismo. Vemos também as mulheres, né? E tudo gera algo. O pastor Du tinha comentado algo agora, Du, que você comentou que o fardo acaba se tornando leve quando cada um entende seu papel, quando o amor a Deus está no seu devido lugar, e isso se torna leve. Porque o que eu percebo? Que muitas das vezes essa falta de submissão das mulheres é por uma parcela de culpa do homem. Porque, vou citar um exemplo, chega no domingo, é sempre a mulher que fala assim, vamos para a igreja. Nunca é o homem que toma a liderança de falar assim, viu, vamos para a igreja, algo simples. E a mulher, ela sente essa necessidade, né, do homem tomar a iniciativa. E isso acaba gerando situações, conflitos dentro do relacionamento, né? É que eu falo pelo pessoal da minha idade, ao redor da minha idade, assim, por isso que eu trabalho até, não querem uma esposa, querem uma mãe. Sim. Isso diz muito da minha geração, porque a adolescente até 30 anos. Mas isso também é muito culpa dos pais. Eles estudam prover os filhos, então criando uma geração de homem frouxo, e das mulheres verem que os maridos são frouxos, acabam tomando a frente do negócio. A verdade é essa. Tem muita mulher que acaba querendo ser mais ríspida, mais tomar a frente da decisão. Porque o marido, infelizmente, como diz, é frouxo, e a mulher muitas vezes É um banana. quer se ver muito na frente do negócio. Mas existe um ponto que eu vou encontrar aqui para ler. É em Gênesis, é no capítulo 3. Versículo 16, na tradução no hebraico, sobre esse ponto que você está falando, que logo após que acontece a queda, Deus ele fala assim, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Quando ele fala isso. O pecado ele distorceu algo que não é só simplesmente porque o homem é banana, mas vou falar com todo cuidado, mas esse desejo está dentro da mulher, de querer estar no lugar aonde Deus colocou o homem. Você entendeu? Exato, né? Exato. E o homem, o que automaticamente faz? O pecado fez nele, ele se sente no estado de zona de conforto. Quando exato, entende? E a gente olha e vê que lá atrás começou essa, né? Assim, mas eu gostaria de finalizar, né? Para que a gente tenha um momento de oração, para a gente possa estar orando pela família, né? Orando por toda a igreja. Algo que eu gostaria de estar finalizando é dizendo, né? Que o Evangelho ele deve permear todas as nossas esferas na nossa vida, em todos os aspectos, né? É de grande importância nós se deleitar na palavra do Senhor. Assim, eu vejo o quanto a palavra ela é maravilhosa e eu posso dizer assim com maior alegria, porque
a todo instante vejo a palavra de Deus transformando o meu coração, transformando vidas, transformando famílias, sabe, mostrando quem nós somos, quem de fato nós somos diante do Criador, né? E que a gente possa armazenar. Olha que interessante, eu fui fazer uma visita, gente do céu, olha que interessante, cheguei para a pessoa, foi pregado domingo agora, em uma segunda-feira. O que foi pregado no domingo? A pessoa não me esperava que eu fizesse essa pergunta para ela. Daí eu começou a tremer. Eu falei, calma, não fique nervosa. Nem nervoso. Eles não sabiam. E é triste por quê? É triste por quê? Por qual motivo é triste? Exato. E assim, exato. E qual o ponto que é? Que a palavra, o próprio Jesus fala que a palavra, ela é uma semente, que ela só vai dar fruto se regar, se ela for armazenada, se ela for cuidada. A nossa vida só haverá transformação se nós acatarmos tudo aquilo que a palavra tem nos ensinado e a gente se deleitar, a gente fazer como o gado faz, rumina e o mastiga. Puxa, tenho dúvida, pergunta e pesquisa sabe, e lê e fica, sabe, lê, relê. Quando o pastor Renan fez a abertura aqui, ele leu uma vez, parou, leu de novo. É para que nós crie esse hábito no nosso lar de fazer esse tipo de leitura. Não ter pressa, não ter o orgulho de como muitos fazem. Eu li a Bíblia inteira. Viu? Que nós tivéssemos lido apenas um versículo e tivéssemos colocado em prática, né? Como citei, não é apenas o conhecimento intelectual, mas é a prática, né? E a prática é o que? Voltada para a glória do Senhor, né? E aqui o apóstolo Paulo ele deixa muito claro essa questão, né? Habite ricamente em vós, né, a palavra de Cristo, né? E que essa palavra permeie todas as esferas da nossa vida e que o nome dele seja glorificado. E começa com qual desafio? A família. E a família é o grande desafio, porque, assim, se tratando de pastor, o pastor é louco para deixar a família de lado para cuidar das ovelhas. Daí, passa alguns anos, você vê o quê? O índice de divórcio, de filhos perdidos, são de quem? Pastores. Né? Dando um exemplo, né? Não estou dizendo que... Né? Mas, assim, muitas das vezes é culpa nossa de não pastorear a nossa família, né? E eu gostaria de estar orando pela essa palavra e depois estar orando por cada pedido de oração.